Flamengo derrota Danúbio, encaminha a classificação para a próxima fase da Libertadores Sub-20. Internacional emite nota cutucando o Flamengo e o Flamengo dá uma invertida no Internacional. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Pedi para vocês começarem a assistir, deixa aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800 e aqui no seu canal Paraquedista Rubro Negro vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Ele tinha que aparecer, meu Deus do céu. Gente, eu estava fazendo as lives aí 8 horas da manhã, mas tive um probleminha aí na plataforma Facebook, uma postagem que eu fiz de um torcedor do Cruzeiro, né, que estava aí falando palavras, coisas horríveis pro goleiro do América Mineiro, que eliminou o Cruzeiro aí no campeonato regional, e a plataforma entendeu que foi eu que estava fazendo aquelas ofensas. Eu postei o print das ofensas e coloquei o meu posicionamento, me colocando contra, mas a plataforma não entendeu dessa forma, né? Então, em abril, né, dia 3 de abril, estou de castigo, eu volto a fazer as minhas lives, né? Bom, elenco do Flamengo se reapresentou ontem no CT Ninho do Urubu para dar início aí aos trabalhos focado no jogo contra o Vasco da Gama, no sábado, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, né? O Flamengo que venceu o primeiro jogo por 1-0, uma partida recheada de pancadarias. O Flamengo aí pode perder por um gol de diferença ou qualquer empate da classificação para o Flamengo, né? No caso aí, o Flamengo, para perder essa vaga, tem que perder aí de 2-0 para cima para o nosso antigo rival. Não vejo mais o Vasco da Gama como rival do Flamengo hoje em dia, não. E o Fluminense, na outra ponta aí, que goleou Volta Redonda, né? Já tem praticamente os dois pés na final do Campeonato Carioca. Mais uma edição aí entre Flamengo e Fluminense, né? Nos últimos anos aí, Flamengo e Fluminense têm proporcionado grandes emoções na final do Campeonato Carioca. Bom, o elenco se reapresenta hoje no CT Ninho do Urubu às 9 horas da manhã, com treino previsto para começar às 9 horas e 30 minutos. A boa notícia é que Danilo e Juninho vão estar à disposição de Felipe Luiz para a próxima partida de sábado. Na outra ponta, o Michael e o Everton Cebolinha só devem voltar para a final. Flamengo passando, eu tenho certeza que o Flamengo vai passar. O Flamengo está muito superior do que o Vasco da Gama, né? A distância entre os dois aí é imensa. Lembrando que o treino de amanhã será na parte da tarde. Está previsto para começar às 3h30 da tarde. Será um treino aberto para a imprensa, né? Aquele primeiros 15 minutos ali de aquecimento, né? E também terá uma coletiva. O jogador ainda não foi escalado, eu não tenho ainda, até o momento que eu comecei a gravar esse vídeo, eu não tenho o nome do jogador que fará a coletiva de imprensa e responderá a perguntas dos repórteres, né? Bom, agora vamos falar aqui sobre a Libertadores da América Sub-20. O Flamengo venceu o Danúbio ontem por 3-1. Danúbio bom para mim é o Cream Cheese Danúbio. Eu não estou fazendo propaganda aqui não, mas pô, rapaz, os garotos do Ninho humilharam o Danúbio. O árbitro tentou de todas as formas chamar a atenção para si. Foi um gol anulado do Flamengo no primeiro tempo. O árbitro viu uma falta no goleiro, que não houve essa falta, tá? O gol de empate do Danúbio, uma falta que não existiu. Aí não vou tirar o mérito do atleta do Danúbio, que fez um lindo gol de falta. Me lembrou o gol do Petkovic, do Pet, no Elton do Vasco da Gama. Um lindo gol, uma pintura, mas não foi falta. Depois, Flamengo vira o jogo para 2-1 numa jogada que o árbitro deu um pênalti. Era uma jogada mais interpretativa, mas não foi tão pênalti assim, me desculpe, mas valeu a pena. Eu acho que ele estava compensando
AM que ele tinha feito na falta que ele aplicou lá, sem ter sido falta. E no terceiro gol do Flamengo, tinha um atleta do Flamengo impedido, mas o que cabeceou não estava impedido, então foi 3-1 o placar. E o nosso jogador humilhou o jogador do Danúbio ali no meio de campo. Rapaz, olha só, o Flamengo sofreu, mas acabou vencendo o Danúbio do Uruguai por 3-1 na terça-feira no jogo válido da segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Além do resultado, outro lance chamou a atenção dos rubro-negros. Pablo Lúcio deu 2 dribles humilhantes no adversário e gerou repercussão nas redes sociais. Bom, aqui no Rio de Janeiro nós conhecemos como lençol, quando você toca por cima do adversário e pega a bola do outro lado sem ela cair no chão. A gente aqui chama de chapéu, quando você joga por cima do adversário e ela dá um kick no chão. Então ele deu 2 lençóis humilhantes. Eu não sei como é que vocês falam na região de vocês aí. Como é que vocês falam essa jogada? Que joga por cima do adversário e pega do outro lado sem cair no chão, né? Rapaz, então assim, agora o Flamengo tem a sua classificação encaminhada já para a próxima fase. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão da Libertadores da América Sub-20, está lutando aí pelo bi, né? Pelo bi da Libertadores e pelo bi mundial. Vamos torcer para que os nossos garotos consigam aí ter um bom êxito na fase de mata-mata e consiga levantar o caneco, né? Mudando aqui de assunto, Felipe Luiz tem a menor média de gols sofrido entre os técnicos do Flamengo dos últimos 10 anos. O treinador sofreu apenas 12 gols nos 24 jogos no comando do time. A lista é a seguinte: Felipe Luiz tomou 12 gols em 24 jogos, Dorival Júnior tomou 7 em 12 jogos, Paulo César Carpegiani, 2018, tomou 11 em 17 jogos, Tite, 51 em 70 jogos, Maurício Barbieri, 29 em 39, Mauricy Ramalho, 21 em 26 jogos, Jorge Jesus, 47 em 57 jogos, Dorival Júnior, 2022, 35 em 42 jogos, Reinaldo Rueda, 26 em 31 jogos, Renato Gaúcho, 2021, 32 sofridos em 37 jogos, né? Vanderlei Luxemburgo, essa matéria está completa na nossa página Amaury de Paula Santos, trazer só alguns, né, desses números para vocês. Vocês procurem lá na nossa página Amaury de Paula Santos, a informação é do GE, né? Bom, seguindo aqui com a informação, Flamengo prepara estratégia de investimento para reforços no meio do ano. Internamente, a expectativa é de que a próxima janela tenha a cara do diretor de futebol português, José Boto, que contratou o ucraniano Andriy Fedchenkovic para ser o seu braço direito no projeto. A ideia é contratar jogadores que se encaixem no estilo de Felipe Luiz, mas que não sejam tão caros. Gente, tem tantos jogadores de qualidade aí no mercado que não são caros, mas o que dá visibilidade, o que dá mídia, é você ir buscar um jogador caro no mercado. O Flamengo está contratando um jogador, vamos botar o Carlos Alcaraz, por 120 milhões de euros, de reais. Pô, aí joga todo o foco para cima do Flamengo, joga todo o foco para cima do jogador. E tem tantos jogadores aí de qualidade ótima que são esquecidos. E o José Boto vai começar a peneirar esses jogadores para poder fazer parte do elenco rubro-negro. Vocês vão ver que é uma estratégia que vai dar muito certo. O Flamengo vai contratar bons jogadores e não vai gastar muito, né? Bom, agora vamos entrar aqui na onda do Thiago Maia. Daqui a pouco eu trago aqui outros assuntos, né? Esse negócio do Thiago Maia tá dando o que falar, ainda vai dar muito o que falar, principalmente até a próxima abertura da janela de transferência. Olha só, Internacional se pronuncia sobre novela Thiago Maia. O Internacional emitiu nota afirmando que a transferência de Thiago Maia ao Santos não foi finalizada devido a outras partes envolvidas no negócio, já falando do Flamengo, garantindo que todos os compromissos do clube gaúcho foram cumpridos. Vale lembrar que o Internacional ainda deve ao Flamengo 4 milhões de euros pela transferência de Thiago Maia e não conseguiu repassar a dívida por conta da falta de garantias da equipe paulista.
O Flamengo pediu aí para que o Santos apresentasse garantias bancárias, no caso aí o direito de transmissão da Rede Globo. O Santos não conseguiu apresentar essas garantias. Já estava tudo acertado entre o Internacional e o Santos. Porém, o Flamengo, um dos envolvidos na negociação, devido à dívida que o Internacional tem com o Flamengo, só aceitava dessa forma. Então, não teve tempo hábil para conseguir essa garantia bancária, a janela de transferência fechou e o Thiago Maia retornou ao Internacional. Não, vai retornar às atividades no Internacional. O Internacional quis colocar a culpa no Flamengo. Ou seja, estão aplicando o calote no Flamengo e o Flamengo que é o errado da situação. Tem cabimento uma coisa dessa? A Raíssa Simplício disse o seguinte aqui, ó. Raíssa Simplício questionou uma fonte da diretoria do Flamengo sobre a nota do Internacional, que disse a ela o seguinte: o cara sai do restaurante sem pagar a conta e ainda reclama da comida. É o presidente do Inter. Cara, meu irmão, é isso mesmo. O cara leva a mercadoria para casa, usa a mercadoria e ainda fala mal da mercadoria. Ah, tá de sacanagem, né? É um absurdo isso que o Internacional está fazendo. E o Flamengo não deixou por menos e rebateu a nota do Internacional e cobra pagamento por Thiago Maia. Vamos lá, ó. O Flamengo emitiu nota oficial para cobrar o Internacional. Os bastidores envolvendo o Flamengo, Santos Internacional pela transferência de Thiago Maia, ganharam mais um capítulo nesta terça-feira, após os gaúchos soltarem um comunicado informando que cumpriram todos os compromissos, mas que o mais querido também emitiu uma nota e criticou a postura da equipe de Porto Alegre. Cara, cumpriu todos os compromissos, ou seja, pagou os 4 milhões ao Flamengo, então não cumpriu todos os compromissos. Então o Flamengo está tomando calote do Internacional e vai tomar calote do Santos também, porque se ele tivesse essas garantias, eles tinham apresentado para o Flamengo. Estou falando do Santos, tá? Que entrou aí para assumir a dívida do Internacional. Vou trazer um trecho da nota do Flamengo. Olha só, abre aspas. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o clube de regata do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. Não foi cumprido. No entanto, até o momento, o Esporte Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar os seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 2024 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão, ou seja, da CBF, até o momento não se posicionou. O Flamengo afirma o seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamento à vista ou garantias fiduciárias para mitigar os riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem cumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes como o do Cuiabá Esporte Clube, envolvendo o zagueiro Joaquim, evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar os seus direitos e assegurar o cumprimento de seus contratos. Fecha aspas, dizia o texto. Acabei falando o texto completo, me empolguei porque é um absurdo isso que o Internacional está fazendo e ainda jogar a culpa para cima do Flamengo. Falar que o Flamengo é responsável pela negociação com o Thiago Maia e Santos não ter avançado. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem! Bom, Flamengo prioriza Pulgar e Varela antes de renovar com o ídolo. A diretoria do Flamengo e o agente de Rascaeta, Daniel Fonseca,
iniciaram a negociação para a renovação contratual do jogador. O atual contrato do camisa 10 é válido até o final de 2026. Aos 30 anos, o Uruguai expressou o desejo que o novo acordo seja o último da sua carreira como atleta profissional. No entanto, o Departamento de Futebol do Flamengo acredita que essa discussão pode ser adiada, já que o jogador ainda tem quase 2 anos de vínculo. A informação é da Super Rádio Tupi. Inclusive, eu tenho uma camisa do Flamengo que eu ganhei na Tupi, né, cara? Adorava ouvir jogo na Tupi. A bola vai rolando e a Tupi comanda o futebol. Era muito maneiro. O meio uruguaio, um dos grandes ídolos da história recente do clube, já manifestou o desejo de defender o Peñarol, seu time de coração no Uruguai. No entanto, desde que passou a vestir a camisa 10 do Flamengo, sua perspectiva mudou. Ele vê com bons olhos a possibilidade de encerrar sua carreira no Rio de Janeiro, onde vive desde 2019 e tem negócios aqui. Tem lá a doceria dele lá, né? Então, a Arrascaeta chegou aos 300 jogos, no jogo na vitória sobre o Vasco de 1-0 e deve ser homenageado sábado agora, ganhando aquela placa com a camisa número 300, né? Então vamos torcer aí para que tudo dê certo, que o Flamengo já está aí bem encaminhado na negociação para renovar com o Eric Pulgar e também prioriza aí a renovação do Guillermo Varela, meus queridos e minhas queridas. Bom, vou trazer a última informação aqui. Léo Ortiz conta bastidores do milagre em jogo do Flamengo contra o Vasco. Aquela bola que ele tirou praticamente em cima da linha. O zagueiro, quando tira um gol desse, ele tem como um gol no adversário, né? A defesa de um gol em cima da linha para o zagueiro é como se ele tivesse ali feito um gol para o time. Aqui, vou trazer para vocês a situação aqui, ó. Procurar já o dado aqui, ó. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 pela ida do Carioca. Quando o jogo ainda estava empatado, o zagueiro Léo Ortiz salvou uma bola em cima da linha. Após o clássico, o camisa 3 do Mengão contou os bastidores. Milagre feito no Engenhão. Vamos para o que disse ele aqui, ó. Abre aspas. Fico feliz. Aquele lance ali é um gol para o zagueiro. Um gol na outra baliza. É um bônus para a gente. Mas uma jogada daquela é um gol para o zagueiro. Muito feliz por ter participado daquele lance ali. Passamos mais um jogo sem sofrer gol. É uma coisa que a gente ali atrás sempre se cobra. A gente sabe da qualidade do nosso time lá na frente, que sempre vai marcar um gol. Feliz demais pela vitória, fecha aspas, declarou Léo Ortiz em entrevista à Flá TV, né? Rapaz, foi realmente algo surpreendente. Parabéns, Léo Ortiz, parabéns, Léo Pereira, parabéns o Wesley que está comendo a bola, parabéns Varela jogando improvisado, parabéns Felipe Luiz, parabéns a todo o elenco que tem nos dado uma alegria muito grande. Infelizmente, a presença dos torcedores no estádio está muito baixa, estão tendo prejuízos, né? Colocaram o valor dos ingressos lá em cima, como eu já falei em outro vídeo. Abaixa o preço do ingresso, ganha no volume. Vocês não vão ter prejuízo. A audiência, pelo contrário, na televisão, a Rede Globo aí, teve uma audiência tremenda com esse jogo Flamengo e Vasco da Gama. Mas, por outra parte, a Ferdi saiu lucrando, o Flamengo saiu no prejuízo, Vasco da Gama saiu no prejuízo. Será que está compensando colocar o preço dos ingressos lá em cima? Eu acho que não. Aqui, ó. Recorde de audiência. A vitória do Flamengo sobre o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca registra a maior audiência da competição na TV nesta temporada. O clássico alcançou 25 pontos de audiência e 51% do share no Rio de Janeiro, superando, né, a média do campeonato em 56%, mais 9 pontos. Cara, e as equipes amargando prejuízo com os jogos, porque o estádio está vazio. Vale a pena? Eu acho que não vale a pena, né? Meus queridos, essas foram algumas das informações, então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!